No primeiro verso do Salmo 91 nós lemos: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse verso fala das bênçãos da proteção e do cuidado divino que os crentes podem desfrutar. O esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto na presença do Senhor, onde há comunhão íntima entre Deus e o seu povo. Não conhecemos a identidade do salmista que escreveu essas palavras, nem mesmo a ocasião em que isso aconteceu. Alguns estudiosos sugerem que talvez ele estivesse atravessando dias perigosos e de dificuldades, quem sabe uma guerra. Mas seja como for, o que de fato sabemos é que ele não estava amedrontado. Ele tinha certeza de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O meu nome é Daniel Conejeiro e neste vídeo eu quero falar com você sobre o que podemos aprender com esse primeiro verso do Salmo 91. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar sob a proteção divina. Um esconderijo transmite a ideia de segurança e abrigo, longe das ameaças. Mas a verdade é que nem todo esconderijo é seguro. Algumas pessoas buscam se esconder em suas próprias riquezas, em sua própria força, em sua própria fama, em seu próprio prestígio social. E assim, essas pessoas vivem iludidas, desfrutando de uma falsa segurança. No entanto, o salmista não fala de qualquer esconderijo, não. Ele fala do esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo traduz um termo hebraico que significa cobertura, refúgio ou lugar secreto. Então, quando o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está contrastando o poder infinito de Deus e a frágil defesa humana. Isso está em plena harmonia com a verdade bíblica acerca de quem é o nosso Deus. Como escreve outro salmista lá no Salmo 46 e verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na adoração do Antigo Testamento, o Santo dos Santos no santuário era o símbolo máximo da habitação do povo fiel em comunhão com Deus e de Deus com o seu povo. E quando o Templo de Jerusalém foi destruído, muitos judeus tiveram dificuldade de entender que habitar em Deus era algo muito mais profundo do que simplesmente morar na capital de Judá diante do templo. Por isso, muitos pensavam que não podiam cantar longe de Sião, conforme nós lemos no Salmo 137. Mas o Deus Altíssimo não é uma divindade territorial. Ele é o Deus de toda a terra. José no Egito, o profeta Daniel e seus amigos na Babilônia, o profeta Ezequiel e tantos outros crentes verdadeiramente habitaram no esconderijo do Altíssimo, apesar de estarem em terras estranhas. E hoje, em Cristo, através do poder do Espírito Santo, a igreja habita no esconderijo de Deus e Deus habita na igreja. Como disse Agostinho de Hipona, o Espírito Santo nos faz habitar em Deus e Deus em nós. O salmista também diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O escritor bíblico aplica a palavra sombra como uma metáfora para proteção e cuidado. Ele estava acostumado com regiões desérticas onde o sol escaldante podia ser muito perigoso. Então a sombra do Onipotente é uma expressão que representa a extensão, a eficácia e o alívio que há na abundante proteção de Deus. Como escreveu Warren Wiersbe, o lugar mais seguro da terra é uma sombra, se essa sombra for do Deus onipotente. Mas o salmista não apenas diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele também completa, direi ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O reformador João Calvino observou muito bem quando disse que o crente faz mais do que simplesmente resolver tomar Deus como sua fortaleza. Na verdade, ele se achega para mais perto na confiança das promessas divinas e fala com Deus de forma familiar. É realmente significativo o modo como o salmista diz a Deus, meu refúgio e meu baluarte,
Deus meu. Isso é íntimo, isso é pessoal, isso é familiar. Aqui também não podemos ignorar os 4 nomes divinos que o salmista usa para se referir a Deus. Primeiro, ele fala do esconderijo do Altíssimo, que no original traz a palavra Elion, que é uma designação que enfatiza a supremacia de Deus sobre tudo e sobre todos. Depois, o salmista fala da sombra do Onipotente, e Onipotente aqui traduz o original Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Esse é o nome que foi revelado aos patriarcas que peregrinavam em fidelidade à promessa divina, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 6 e versículo 3. Mas na sequência o salmista também escreve: direi ao Senhor. E podemos notar que no texto bíblico a palavra Senhor está escrita com todas as letras maiúsculas, indicando que ali o texto original traz o nome pessoal de Deus, expresso pelo tetragrama YHWH, que em Êxodo 13:14 é explicado como o Eu Sou o que Sou, o nome pessoal do Deus da aliança revelado a Moisés. E por último, o salmista usa o termo geral Deus, no original Elohim. Mas ainda assim, ele o faz de uma forma muito especial. Ele não apenas aplica o substantivo Deus, mas acrescenta o possessivo meu. Com isso, ele enfatiza que não é de qualquer divindade que ele está falando. Ele não está se referindo aos muitos deuses falsos que eram conhecidos no Antigo Oriente Próximo. Ele está falando de forma íntima do Deus verdadeiro, que apesar de ser o Altíssimo, de ser o Onipotente, de ser o grande Eu Sou, é também o Deus que cuida providencialmente do seu povo de forma tão pessoal, mas tão pessoal, que o crente pode se achegar a ele dizendo: Deus meu. E se você espera algo ainda mais pessoal que isso, no Novo Testamento nós somos ensinados a chamá-lo de Pai. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente tem paz com Deus, por mais adversas que sejam as circunstâncias. E essa paz, que resulta em segurança e satisfação, só é possível por meio de Jesus Cristo. Se hoje podemos nos aproximar de Deus, a ponto de dizermos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos confortavelmente à sombra do Deus Todo-Poderoso, é porque Cristo conquistou esse direito por nós. E se você gostou desta mensagem, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, e se você tem vontade de se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco de uma forma simples e objetiva. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.